E hoje a gente vai falar com doutor em agronegócio, com mestrado e doutorado na área, Lara. Pois é, e eu tô aqui muito entusiasmada para saber desse assunto, porque a gente estava aqui no off e ele já veio com tanto assunto interessante que eu tenho certeza que você não vai arredar o pé daí. Não, e tem tanta pauta interessante pra gente levantar nessa conversa, porque a gente tá vivendo um momento, né, de grande volatilidade, movimento inflacionário, alta de taxa Selic, guerra na Ucrânia, na Rússia. O que isso vai impactar na gente aqui, né? Do outro lado do mundo, aqui no Goiás. Exatamente, não se iluda, viu? Quando a gente fala de economia, fala de agro, você fala assim, não tem nada a ver com isso. Não, você tem tudo a ver com isso, porque a comida que você põe ali, seu arroz, feijão, sua carne, sua saladinha, ela tá diretamente afetada. Então a gente vai falar sobre isso aqui também hoje, Tá viu? tudo ligado, meu querido, minha querida. Então, fica aí. Sobe a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. E aí, Lara, como é que você tá? Eu tô bem, eu tô assim, achando Goiânia meio quente. Nossa, tá quente Eu mesmo. tive recentemente na cidade de Goiás, eu passei um calorão de dia, mas passei tanto frio à noite que eu tô aqui meio assim, encalorado, porque aqui não tá esfriando à noite não, viu? Mas tá tudo bem. E deu tempo pra você fazer um crossfit lá? É lógico, é óbvio. Você acha que o quê? Que eu viajo e aí o corpo não sabe que eu tô viajando, que eu tô viajando a trabalho, então a vida continua. E eu fiquei sabendo também que além de agrônomo, agora você é um cara fitness também, Uai, isso? eu tive que aderir, né? A saúde vai nela, pede socorro, né? Eu sou uma ótima influência, viu, gente? O Pedro também, viu? Ele me influencia pro agro, eu influencio ele na vida fit, e hoje nós vamos conversar com um economista. É isso aí, vamos falar de agronegócio aí, economia, né? Já que o PIB tem uma fração importante, né? Onde o agronegócio participa, né? Segundo a última... o dado levantado aí pelo IBGE, 1 a cada 3 pessoas no Brasil está empregada dentro do agronegócio e o PIB já representa aí 30% aproximadamente. Na verdade, muita coisa. O agro é a grande estrela que mantém o nosso PIB aí positivo, vamos dizer assim. Amém. Então chega de mistério, né? Chega de ficar conversando fiado aqui, né? Nosso convidado, ele é doutor na área de agronegócio e eu estou falando com ele, que é economista também, Douglas Paranaíba. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Pedro. Obrigado, Lara. É um prazer imenso estar com vocês aqui e com a turma aí do Agro 2, né? Coisa boa. A gente que fica muito feliz em você ter topado o nosso convite para tirar essa tarde aí conosco para a gente falar um pouquinho de economia, de agronegócio e saber... Eu já vou começar, né, com o pé na parede, na porta. Já vou começar perguntando. Porque assim, Douglas, a gente viu que em janeiro nós tínhamos um cenário bem otimista em relação ao agro, ao PIB, a maneira que o agro ia influenciar. E agora nós estamos caminhando aí para... Temos uma inflação de 2 dígitos, já tem um tempinho. E a gente está vendo que a nossa economia parece que ela está em recessão. Isso atinge também o agronegócio? Sim, até que os indicadores econômicos, eles até que estão indo um pouco bem. Eles estão deixando de ser piores do que o mercado estava prevendo, estão até um pouco melhores. E você falando de agronegócio, na introdução de vocês, eu lembrei de uma recente publicação do IPEA, até que um professor que eu admiro muito, que é o José Eustáquio, que está lá no IPEA hoje, ele divulgou, me mandou, e aí eu li. O IPEA fez um estudo dos últimos 10 anos, são 6 autores, os últimos 10 anos, medindo a produtividade total dos fatores. É uma PTF, a gente chama no economês aí. E no Brasil, o agronegócio ele variou 3,6% nos últimos 10 anos. Foi o maior de todos os países comparados. Isso então, de crescimento? O que é a produtividade total dos fatores, né? Tem, assim, bem simplificando, os economistas têm muito interesse em descobrir como que mede o crescimento das economias. Tem algumas proxies, né? Que são variáveis que pode-se dizer que é aquilo. Por exemplo, o PIB é uma delas, né? O valor bruto da produção, que vocês acompanham lá. O VBP, né? O VBP Agro, lá que o Ministério publica e tal. E a PTF é o seguinte, se você somar as partes da economia, o todo é maior do que a soma das partes. E aí, por quê? Porque existe alguns fatores no relacionamento dos agentes, né, às vezes de produtividade, tecnologia, de desenrolar ali, que faz com que o todo seja maior do que a soma dessas partes. E aí, isso, uma proxy para tentar medir isso, ou seja, a produtividade, às vezes relacionados a capital humano, a maior facilidade de alocação dos fatores produtivos dentro daqueles setores, mede-se a PTF. E o agronegócio, nos últimos 10 anos, no mundo, ele se mostrou o melhor. Isso é muito importante,
Por quê? Eu vi esses dias para trás um estudo, era mais ou menos assim, o que o brasileiro faz em 9 horas, o estadunidense faz em 1 hora. É mesmo? O que é isso? Isso é produtividade. Uhum. E eu por vi, quê? eu li esse artigo. Que legal, não sabia Exato. disso, não. É. Como é que chama esse artigo? Vou dar uma Eu olhada. não lembro Eu exatamente. também não lembro, mas eu vi, assim, lendo a internet, né? Eu gosto de Isso ler me esse chamou a negócio, eu atenção. acho interessante também. Eu Sobre a compartilho produtividade. depois, mas assim, é sobre produtividade mesmo. Aí eu vou dar um exemplo, né? Eu fui conversar com a turma esses dias pra trás, eu tava dando uma dica. Gosto de dar dica. Uma dica era assim, cara, se você puder não andar de ônibus, porque pensa, a quantidade de tempo que você demora num transporte público, aquele tempo é o que você destina para o trabalho, mas você não tá produzindo nada, você só tá se deslocando. Tá se deslocando, perde muito se tempo. desgastando. Né? Demais. Então, assim, se você pensar numa cidade que tem essa mobilidade humana mais eficiente, a produtividade do trabalho lá é melhor. Então, é isso, sabe? Assim, é você ser mais eficiente. E o agronegócio brasileiro, ele tem se mostrado isso. Ou seja, é a capacidade de você transformar insumo em produto de forma mais eficiente. Ele tá do lado dos grandes. O Brasil é Sim, o maior. É o maior, Brasil, né? nos disparado. últimos Em 10 termos de anos. produtividade, eficiência, você acha que hoje ele tá... Porque eu entendo assim, o agro, ele descolou da indústria do comércio, né? Sim, sim. É porque, assim, agronegócio é indústria também, né? Sim, Assim, isso sim. é um paradigma que vocês fazem um trabalho aqui fantástico. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês. Vocês dominaram o cenário do agronegócio aqui em Goiás, né? Conversaram com as principais pessoas. E eu as acompanho, tô acompanhando você, tô acompanhando todo mundo. E a gente tenta um pouco diferenciar isso. Agropecuária é a produção agrícola, pecuária, silvicultura, aquicultura dentro da propriedade. Pá. Agronegócios é a cadeia produtiva, os sistemas Sim. agroindustriais. Então, quando você está falando em agronegócio, também entra agroindústria. E Perfeito. quando eu falei que o Brasil ele teve o maior aumento de PTF, variação nos últimos 10 anos, significa que ele foi o que mais cresceu e não necessariamente o maior em nível. Ou seja, nos últimos 10 anos, o setor do agronegócio, comparando todos os países, que mais ganhou eficiência foi o Brasil. Mas não quer dizer que ele é o mais eficiente. Tem que olhar lá as estatísticas direitinho, mas isso é um ótimo indicador. Mas Um só te ótimo cortando, indicador. Douglas, desculpa te interromper, mas tem um amigo nosso que formou em agronomia lá na UFG, lá, que hoje é até professor, concursado, no IF Goiano, até mandar um abraço para ele, professor Taves, da área de tecnologia, e ele foi fazer o mestrado dele lá, e doutorado lá nos Estados Unidos. Uhum. E aí, na faculdade, perguntou, isso é da onde? Ele falou, não, sou do Brasil. O que você veio fazer aqui? Vim fazer um mestrado, doutorado na área do agro e tal, para aprender mais. E ele falou assim, mas você tá doido? É a gente que tinha que ir para lá, você tá vindo para cá. Você tá vindo pra cá, como assim? Tanto que o Brasil é respeitado Sim. nesse quesito lá fora, né, cara? No- Referência total. Não, pode falar, não, é que eu desculpa. tive um professor também, o André Bastos. Provavelmente deve estar assistindo vocês aqui. Ele está no Canadá hoje. Ele e a esposa, que os dois foram meus professores de economia lá na UFG, que segundo o Pedro é a melhor universidade do Brasil, né? ele já sabe. Já tá sabe. acompanhando mesmo. Ele tá fala isso acompanhando todo mesmo. o podcast. Tamo junto. Tá vendo? Valoriza a universidade, estudei lá, né, Pedrão? Tem Claro, que ué. ir. Mas aí, cara, ele largou o concurso aqui, os dois, e foram para os Estados Unidos. Ele fez o doc dele, o doutorado dele na USP, na Exalc, sobre setor de sucroenergéticos. Então, assim, cara... Cana, né? Os caras lá querem entender como é que funciona aqui. Então, eles pegaram esse doutor em economia, já capital humano formado, e levaram pra lá, cara. E largou o concurso na FG aqui também. E como é que você foi parar no agronegócio? Porque você é economista. E, assim, tem diversas áreas de atuação. Infinitas, né? Infinitas. Aí quando você chegou e falou assim, não, eu vou atuar no agronegócio, você estava na faculdade ainda ou foi uma oportunidade quando você terminou o curso? Olha, essa pergunta é muito interessante, porque eu dou aula, né? Aí pros meninos, às vezes, a turma já fica meio de saco cheio de estudar economia. Eu dou aula pra não economistas, e a turma não gosta. Você Aí dá eu- aula pra agronomia também? Pra direito, pro pessoal de contabilidade, pro pessoal de business e mais na área de direito, né? De negócio de direito. E aí eu conto um pouquinho dessa história, até porque a gente dá aula, parece que a gente sabe muita coisa, mas tem uma história por trás, né? E eu fiz estágio na época da faculdade na Federação da Agricultura, na FAEG, famosa FAEG, aqui, nossa querida FAEG. E lá, cara, eu tomei gosto por agronegócio. Não conhecia. Eu tinha feito estágio na farmácia, no banco. Puta, não achava que não era bem por ali, sabe? Na época da FAEG, eu falei, cara, esses caras discutem uma coisa legal. E eu trabalhava na gerência de estudos técnicos e econômicos, a GTEC. É do Edson lá, que era o meu gerente, o chefe. E aí eu trabalhava na parte de cotação. Eu lembro até hoje, Lara, que aí eu tinha que ligar para os frigoríficos para perguntar o preço do boi gordo e da vaca gorda. E aí eu lembro a primeira vez foi vaca gorda. Eu achei muito engraçado. Esse cara tá curtindo, né? Que nome esquisito, vaca gorda, mas é o animal acabado, né? O nome que a turma usa. E aí eu lembro disso, é marcante porque foi na época que eu comecei a tomar ciência dos termos de agronegócio. A gente estuda economia agrícola na faculdade, é uma linha, são algumas disciplinas, mas foi lá que eu gostei. E aí eu caminhei para o meu TCC.
E no meu TCC, que é a monografia, no caso da economia lá do UFG, foi de cadeias curtas do agronegócio. Porque já tava na FAEG, aí tinha uma associação lá de produtor, de cadeia curta, aí eu juntei o útil ao agradável, fiz pesquisa lá com dados primários mesmo, eu coletei os dados, e aí consegui fazer o TCC, e aí na época que eu tava terminando, eu fiquei pensando, gente, e agora, né? Porque meus pais tinham me instruído só pra vir até aqui, né? Daqui pra frente eu não sei como é que... E aí eu fui conversar com os doutores, com os meus professores, né? E aí eu perguntei, professor, tá turma aí? Foi na época que tava... Hoje, pós-graduação, né? Parece que assim, você deixou o CPF cair no chão, você já tá matriculado na pós-graduação. Mas naquela época não tinha muito isso, não. Aí eu fui tentar entender com eles, o que eu faço? Aí eles falaram assim, Douglas, o negócio é o seguinte, especialização, e eu não entendia o universo que era a estrutura educacional brasileira, assim, até inclusive... Lato sensu, stricto sensu. o que é graduação, e o que é pós, e o que é mestrado, o que é doutorado, o que é pós-doc, o que é livre docência, eu não entendia nada. Doutorado de sanduíche. Puta, não entendia nada desse troço. E aí eu fui conversar com ele, aí foi até o professor Paulo Scalco, que eu lembro direitinho, ele me falou, Douglas, especialização é para quem já tá no mercado e que vai aprimorar uma habilidade ali. Precisa aprofundar mais essa habilidade para poder... Alguma área específica, né? Entregar para o mercado. Agora, se você não tá... E aqui pode falar se você não tá, porque não é... Aqui em Goiás, aqui você tá em casa. Agora, se você não sabe direito o que você quer fazer, que era exatamente o meu caso, a FAEG na época não tava efetivando lá, né? Tinha conversado. Peraí, só te cortar. Sabe o que eu acho massa? Porque a economia, ela é parecida com a agronomia no seguinte sentido. Cara, é desse tamanho o leque. E aí você forma, você não sabe nada de tudo e um pouco de tudo de nada. Exatamente. Entendeu? Aí você fala assim, o que eu vou fazer agora, né? Pra onde que eu vou, onde que eu tô? Não, e você olha o mercado, assim, é muito complicado, sabe? É muito complicado. Daí eu fui conversar com o meu orientador, que foi o professor Kleiser. Da monografia. Aí eu falei, professor, e aí, mestrado? Eu falei, Douglas, o negócio é o seguinte, você vai formar aqui agora? Como é que você foi efetivado lá na FAEG? Os caras vão te pagar, na época, né? R$1.500. É o salário, não lembro quanto estava o salário mínimo na época. Hoje é 1.250, então seria mais ou menos R$1.800 hoje. Um salário e meio, mais ou menos. Ganhar, trabalhar, você não vai ser economista, você vai ser analista técnico, tal, alguma coisa, assessor, assistente, porque tem assistente, assessor, analista. Aí você vai ser assistente, aí beleza, vai ganhar isso. Se você for pro mestrado, eu vi que você foi bem na sua monografia, essas coisas, você tá curioso, você foi muito curioso, você vai ganhar uma bolsa de 1.500. Aí eu falei, uai, rapaz, então, professor, quer dizer que eu vou ganhar para estudar? Eu não sabia dessa possibilidade, não sabia que isso existia, né? Muita gente não sabe, você é falou, impressionante. Vender, papai. Isso aqui é legal, porque muita gente não sabe que dá para ganhar dinheiro. O CNPq, CAPES, FAPEG, tem uma infinidade de possibilidades. Aí eu falei, uai, eu vou seguir esse caminho, e fui tentar entender o que era o mestrado. Aí ele indicou o agronegócio, que na época ele até hoje desde a época era professor lá, economista, né? De economia. Aí ele indicou, aí eu fui ver o processo seletivo, entrar em edital, cara, eu não tinha habilidade de ler edital, isso é uma habilidade que a gente desenvolve ao longo do tempo e que vale muito dinheiro, demais. Viu? Consultorias que a gente presta aí hoje, cara, basicamente é você interpretar edital e seguir direitinho. Olha aí. Não sabia disso, olha só, gente do céu. Eu tô prestando a consultoria hoje que o edital tem 1.000 páginas. Santo Cristo. E aí eu acho que os caras me contratou porque é muito difícil entender, porque você faz uma análise de viabilidade econômica, beleza, mas tem que estar tudo de acordo com a especificação do edital. Então, por 1.000 páginas. E o que eu aprendi nos últimos 10 anos foi ler. Então, assim, eu sou especialista. É um bom isso. É uma coisa de passagem é o básico que todo mundo tem que saber, né? Exato, cara. E aí você tem que ter essas manhas, né? Esses macetes. E aí eu fui ver, só que eu formei no meio do ano. E o processo seletivo era só no final do ano para ingresso no outro ano. Aí, pô, meu estágio acabou, aí eu conversei com meu pai, né, com minha mãe, a gente nunca teve muita grana. E aí eu falei, pai, e aí, como é que a gente faz, né? Ele falou assim, filho, o negócio é o seguinte, a única coisa que a gente tinha na época era uma vaca. Uma vaca lá em Arizona. Da cachaça. Cachaça boa. Aí tinha uma vaca lá que meu tio tinha uma propriedade, e aí meu pai e tal colocou uma vaca lá, falou, uma vaca. Aí eu lembro direitinho, ele falou assim, vou vender essa vaca e eu vou te dar o dinheiro pra você poder fazer seu mestrado. Eu, beleza, vamos embora. Já namorava na época, minha namorada Aline, que sempre teve junto comigo, estudando também, fazendo cursinho, essas coisas. Aí ele vendeu a vaca, me deu R$1.480, cara, a vaca naquela época. Aí ele me deu, cara, aí eu fiquei de julho até
até janeiro do outro ano com R$1.480. Pedrão, lá eu economizava 15 centavos, assim, porque eu tinha uma motinha que não tinha farol, o capacete funcionava, mal tinha placa. Às vezes não tinha nem gasolina a motinha, mas assim, eu economizava dinheiro para poder... Desligava na baixada? Na baixada. Eu desligava para poder ir. Aí eu batia ponta. Eu falei, cara, eu vou cair de cabeça nesse negócio. E aí eu batia ponta na biblioteca ali do setor universitário. Chegava às 8, saia às 10 todos os dias. Aí eu não estava mais matriculado na UFG, mas a gente sempre tem um amigo aqui ali que passava as fichinhas do RU, que era R$3 o almoço, a gente almoçando. Aí eu sei que eu fiz 2 disciplinas como aluno especial no mestrado. E no outro ano consegui ingressar no aluno especial no mestrado, né? No outro ano eu fui aprovado, entrei. Aí foi em 2015, quando o governo federal, cara, passou a faca nas bolsas de pós-graduação. Ah, não acredito. E lá no programa a gente perdeu todas as bolsas. Aí você falou, como é que eu vou estudar e vou me manter? Aí eu falei assim, professor Cleison, você me deu uma dica aqui, mas lógico que eu não falei com ele, né? Ele não tem nada de culpa com isso. Mas aí foi quando eu comecei a aprimorar um pouquinho mais meu lado empresarial, sabe, Pedrão? Que aí eu fui buscar financiamento privado, aí eu tenho um economista que sempre me passava umas consultorias. Foi a primeira vez que eu ganhei R$1.000 numa consultoria, aí fui ganhando e tal. E fui me autofinanciando no mestrado e fui estudando, cara, e fiquei assim... E como eu não tinha... Assim, eu não podia dar errado, entendeu? Então, eu dediquei tudo que eu tinha e que eu não tinha para estudar. Então, assim, eu não fui o melhor aluno na graduação, aluno mediano. Mas, cara, não tinha como ser melhor que eu no mestrado, porque só se o dia tivesse 25 horas, entendeu? Não tinha como dar mais que eu. Por exemplo... Você foi extremamente focado ali no que você se propôs. Fora... E qual que foi seu mestrado? Em agronegócio, na linha de competitividade. Então, aí, por exemplo, economia, que era a minha área, com a professora Sônia, que era muito difícil. Muito difícil. Mas ela é boazinha. Ela é difícil, mas assim, às vezes, a disciplina que a gente pega, às vezes, em um semestre na faculdade, no mestrado, ela dá em uma aula. Então, é mais difícil. Então, como era economia, eu tinha mais facilidade, aí eu não estudava e prestava consultoria. Aí, economia foi a única disciplina que eu tirei uma média um pouco menor. Porque você já estava assim, com aquela segurança de que já havia estudado. E aí você falou, não, depois eu vejo essa questão da economia. Eu mato no peito essa. E aí, eu fui dedicado full time ao mestrado. E aí, cara, aí em setembro eu consegui uma bolsa de mestrado. No meu primeiro ano eu consegui uma bolsa de mestrado, R$1.250. Agora o governo aumentou para R$2.000 e tanto a bolsa de mestrado. Mas na época era 1.250. E aí eu falei, cara, eu aprendi a viver com muito pouco. Eu não preciso desse tanto de dinheiro. Você não tá na hora de melhorar a minha vida. Eu peguei esse dinheiro da bolsa e paguei uma especialização para mim. Então, fiz aquela especialização rápida, fast, de 6 meses, em docência do ensino superior, porque eu sentia que eu precisava ganhar dinheiro. E como a turma já começava a me pagar dinheiro para ensinar uns negócios, fazer um trabalho, eu falei, cara, eu acho que essa área de conhecimento é uma área que eu tô dominando, já tô fazendo mestrado. E eu vi também que você tem um posicionamento na internet também, né? Você produz conteúdo também relevante aí na área também, né? Eu tento, eu arranjo, sou bom, assim, você é muito bom, viu, Pedrão? Claro. Seu cara é profissional, né? Não compara, mas às vezes eu tento dar, na peleja, principalmente pros alunos. E aí, Pedrão, eu peguei esse recurso, fiz a especialização e no outro ano, no segundo ano de mestrado, eu passei num processo seletivo da UFG para ser professor substituto. Então, em 2017, eu já comecei... Aí eu saí de ganhar nada, a bolsa, o salário era 4.800, mais a bolsa de 1.200, mais as consultorias. Então, eu saí de nada para uma grana boa. Foi quando meu irmão passou na Federal também. Então, aí de lá para cá as coisas começaram a melhorar. E aí, quando você terminou, então, o mestrado, você já era professor da UFG. Da UFG. Aí eu tive que antecipar a defesa da minha dissertação de mestrado, porque eu já tinha passado no processo seletivo de doutorado. Porque eu criei pânico, Lara, de terminar um negócio sem saber pra onde eu ia, entendeu? Aí eu falei, cara, o negócio é o seguinte, agora o trem ficou sério, vamos acelerar. E aí eu comecei a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, desde lá pra cá, eu nunca trabalhei com menos de 5 projetos, eu acho. Até meus primos brincam às vezes que, Douglas, os negócios dão certo pra você, mas eu falei assim, é porque um dá certo, mas 10 dá errado, então só parece que dá certo, né? Não, e outra coisa que eu falo, é melhor você ter 5 goteirinhas de R$1.000 do que só uma de 5.000. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, se você tá diversificado, você também tá protegido, ó, lição de economia. Totalmente. Aí, quando eu aplico muito economia, quando eu dou aula de economia, eu nunca ajo com hipocrisia, porque eu falo assim, cara, o conselho que eu tô dando pra você enquanto meu cliente, como meu aluno, como meu amigo, é o que eu dou lá
em casa. Minha mãe, meu pai, meu irmão, minha É o namorada. que você vivencia. É o que eu faço. E aí eu tive que antecipar a defesa da minha dissertação de mestrado, que eu já tinha passado no doutorado, cara. Aí, Na própria UFG, o doutorado. no mesmo programa. Antes de terminar, então, você já estava apto a fazer o doutorado. É, já tinha passado, eu tive que antecipar. E na minha turma, eu fui o primeiro que defendeu a dissertação. Já escrevi em formato de artigo, já submeti aquele negócio todo. E já fui pro doutorado. E aí, um grande amigo que já participou aqui, o Donovan. Dondon. O Donovan foi lá na Escola de Agronomia dar uma palestra. Ele já era superintendente da Secretaria de Agricultura aqui do estado de Goiás. Ele foi dar uma palestra sobre, nem lembro direito, mas era sobre importação e exportação. E eu sempre gostei, sempre fui muito participativo. E eu achei tão interessante a palestra dele que eu fiz várias perguntas. Na hora que eu fiz várias perguntas, eu falei assim, aí acabou a palestra, Douglas, queria conversar contigo. Quero até mandar um abraço pro Donovan, tenho certeza que ele assiste. Quero até te fazer uma... Você gosta desse troço? Cara, talvez tenha uma oportunidade para você lá na Secretaria de Agricultura. E aí ficamos nisso. E aí eu fui tocando doutorado, estudando. E aí, cara, acho que 6 meses depois, tomei posse lá na Secretaria de Agricultura, trabalhei como líder de projeto lá na gerência de inteligência de mercado que eles têm, que é fantástico e tal. E aí foi quando essa nova etapa da minha carreira surgiu, que aí eu entrei na Secretaria de Agricultura, trabalhei lá um tempo. Aí Ali na Praça da Bíblia, né? na Praça da Bíblia. Aí fiquei um ano e pouco lá. Aí depois a Federação das Indústrias estava querendo estruturar novamente a área de agroindústria, porque a federação é uma entidade de classe, tal como a FAEG, e ela representa. Só que ela queria fortalecer a parte de representação na área de agronegócio, que é a parte de agroindústria. Então precisava talvez de um técnico e tal. E aí o que acontece? O que é o técnico, né? Aquele cara que conhece as instituições, porque é entidade de classe, que entende de economia, que entende de relatório, que sabe fazer análise, que entende de hierarquia, sabe o que é presidente, sabe o que é secretário, sabe o que é isso, o que é aquilo. A galera me chamou e a gente começou a fazer um trabalho muito bacana dentro da FIEG, lá no Conselho Temático Agronegócio, com o presidente é o Marduque Duarte. E aí a gente fez um projeto lá tão bacana, em parceria com o Sebrae, que no outro ano o Sebrae me chamou para poder ir ser analista técnico lá. Que é onde eu estou hoje, coordenando um projeto que a gente chama lá de Polo Sebrae Agro, que é em parceria com o Sebrae Nacional, porque agora o Sebrae Goiás se tornou referência no Brasil em termos de agronegócio. É um projeto que vai até o final de 2023 e hoje eu estou coordenando lá, cara. Caramba. Então, toda essa trajetória de faculdade, de mestrado, de doutorado, de estar sempre trabalhando em consultoria, estar sempre conectado com as pessoas, né? Conseguir entrar dentro das secretarias, dentro das instituições, ter um bom relacionamento com a turma, acabou criando hoje em mim um posicionamento que eu vejo pouco hoje no agronegócio. E aí eu fico a dica para os seus telespectadores aí, a turma que está ouvindo, que é uma sugestão. Que é o agronegócio, que eu estava falando, são as cadeias produtivas, né? Que você tem as indústrias de insumo, tecnologia, laboratório e tal. A propriedade, que é muitas vezes confundida com o agronegócio, mas é só agropecuária, que são os agrônomos, veterinários, zootecnistas, tal. Você tem o pessoal de logística e tal. Só que o agronegócio, ele existe em um ambiente, que é um ambiente institucional. E a minha carreira toda foi criada no ambiente institucional. Então, eu sempre trabalhei nas instituições. Então, veja... Universidade Federal de Goiás, Secretaria de Agricultura, Federação da Agricultura, Federação das Indústrias, Sebrae. Então, é só a turma que trabalha em volta das cadeias produtivas, que são efetivamente onde são transacionados os produtos e os recursos, mas trabalha ali para poder potencializar o resultado da interação desses agentes, né? Então, isso é uma área legal. Ou seja... O Sebrae hoje, ele precisa, às vezes, contratar e lidar, assim como na FIEG, assim como na Secretaria, assim como na FAEG, contratar consultorias especializadas. Externas, de doutores, de especialistas, de técnicos, de mercado. Quem que vai analisar esses caras? É as equipes. Então, na equipe, precisa ter alguém que tenha essa qualificação para entender que aquele trabalho pode ser contratado. Douglas, mas esses profissionais são mais raros, não são? Muito escasso, muito Porque escasso. eu entendo assim, tem-se esse mito de que as pessoas que fazem mestrado e doutorado, porque elas estão só em busca de uma carreira acadêmica. Aí você está vindo aqui como prova viva que todo o seu conhecimento você aplica em todas as secretarias que você passou. Mas existe isso, né? Eu vejo que hoje as pessoas elas ficam muito ali ligadas à graduação, a uma pós-graduação, e quando muito um mestrado. Isso aí, cara, eu falo para meus alunos, eu falo para a turma, porque assim, porque é muito dolorido, sabe, Lara? É porque são as caixinhas. A sociedade é feita de caixinhas. Tem a turma do mercado, tem a turma da academia.
E eu li muito, assim, estudei muito. E tudo que eu Ué, estudei... você chegava na biblioteca 8 da manhã, saia 10 da noite? Eu brinco assim, teve semana que eu li 1000 páginas, porque a gente lia artigo, entendeu? Então a meta era 3, 4 artigos por dia, que você tinha que ler. Como é que você vai fazer? Você tem que escrever. Pra você escrever uma página, você tem que ter lido pelo menos umas 500 páginas, né? Não tem jeito. Então aí a minha tese teve 150 páginas, só fazer as contas. Caramba. Nossa, E a minha coisa. dissertação um pouco. Então é o seguinte... aí o que acontece? A questão das caixinhas, né? A turma da academia tem um academicismo muito grande. E a turma do mercado não entende e eles não se conversam. É um clubismo. Precisa de alguém ali no meio pra criar liga. E esse profissional é onde eu vejo o meu perfil hoje de atuação, sabe? É o cara que entende a linguagem da academia. Por exemplo, hoje, quando eu vou pesquisar algum assunto, eu não vou num site de notícia, eu vou lá no Google Acadêmico, eu vou no Cielo, eu vou na Web of Science, eu vejo um artigo, eu vejo uma publicação, eu não olho só o resultado, eu olho o método, vejo como é que publicou, tá? E aí eu traduzo isso pros meus superiores, pra minha equipe, para que eles possam tomar a decisão, seja lá qual for, entendeu? Ou então, se eu tiver que tomar decisão, toma a decisão acertada. Então, esse profissional é muito escasso. Total. Porque porque veja, eu posso fazer um concurso hoje para ganhar 13, 14 mil por mês pro resto da vida, sem ter que trabalhar muito. Dá 2, 3 aulas por semana, que é a turma que vai. É difícil passar. Muito difícil, Muito não tira o concorrido. mérito. Tem muito profissional que entra para o concurso público, como carreira federal, estadual, e os caras trabalham muito. Mas existe esse nicho de mercado. E às vezes... no mercado privado, você tem que começar ganhando 1.500, 2.000 e se desdobrar e fazer muito relacionamento. E aí, por exemplo, sentar numa mesa de discussão, às vezes com terceiros, com outras empresas, e você ter uma literatura muito profunda sobre um assunto e a turma fala coisas que não é aquilo. Então, você tem que saber comunicar. Então, comunicação. Comunicação é um fator muito importante, que é a tradução do economês. E por isso que eu nunca deixei de dar aula. Apesar de que hoje a aula não representa... Não é meu objetivo mais, sabe? Eu imagino. Não, hoje eu estou muito num perfil mais executivo de projeto. Sim. Mas dar aula ainda cria a necessidade de você traduzir os termos técnicos. Então, às vezes... Te traz mais para próximo das pessoas, né? Porque também o banco acadêmico, ele te distancia. Demais. Porque você está ali o tempo todo em contato com artigos, publicações, o tempo todo uma linguagem muito formal. Então, quando você está com os estudantes, você está ali Não precisa da norma da BNT, né? Quando você está ali com os estudantes, você está ali, vamos dizer assim, no dia a dia. E aí te traz para essa... Então, você consegue administrar super bem essa coisa de dar aula e ter essa vida acadêmica, a sua vida executiva. Você consegue administrar bem. Você flutua por todas as áreas. Eu tento. Tô tentando, né? Porque, assim, se eu conseguir explicar o que é trade-off, curva de indiferença, elasticidade de preço da demanda para um aluno de primeiro período de direito de uma faculdade privada, eu acho que eu consigo explicar o que é o meu projeto para um diretor, para uma equipe, para alguns analistas, entendeu? Então, assim, cria essa capacidade de você falar com vários públicos. E doutores hoje... Eles, assim, lógico que tem muitas belas exceções, né? Mas no mercado são poucos doutores hoje que estão em contato com o mercado de forma mais efetiva, sabe? Eu vejo muitos doutores na linha de pesquisa, principalmente nas multinacionais. Sim. Né? Quando você pega aí essas mundiais aí, né, que operam principalmente na indústria de químicos, a gente vê que elas têm um laboratório, assim, fantástico, com várias linhas de pesquisa, né? Até que, assim, que dá até um pouco de dor de cotovelo da gente ver, né? Que, às vezes, a Embrapa poderia ter um potencial 1000 vezes maior do que essas empresas, já que a gente está no polo referência, né? Que é do agronegócio no Brasil. Olha que interessante esse negócio da Embrapa. A Embrapa, ela dentro do polo Sebrae Agro... Pessoal, não tô falando mal da Embrapa não, viu? Tô só falando que poderia ser melhor. Cara, a Embrapa é um dos tesouros mais preciosos que a gente tem no agronegócio, né? Concordo. Da década de 70, criado em 74, se você pegar a produtividade, a produção, tudo, cara, o marco teórico é a criação da Embrapa. É impressionante o trabalho que eles fazem. E é impressionante, Pedrão. Com certeza vocês já tiveram a oportunidade de conversar, mas o quanto os servidores da Embrapa, os pesquisadores, são acessíveis. Demais. A gente entrevistou o Adriano Castro do Arroz, você lembra? Lembro. Que entrevista fantástica. Se você não viu, assiste aí, tá na galeria. Eles são muito acessíveis, são muito cordiais, são muito prestativos. Muito. E eles têm por trás dele a Embrapa, que é uma puta estrutura, e tudo que você precisar eles colocam à sua disposição. Mas existem lacunas, assim como todas as instituições. E aí, a gente que está lá no Polo Agro... Tem 3 núcleos, né? Tem um núcleo estratégico, que são diretores Sebrae das 5 regiões do país. O presidente é o diretor superintendente Sebrae Goiás, Antônio Carlos. O vice-presidente é o diretor técnico, Marcelo Lessa.
e um representante do setor público e um representante do setor privado. São os caras, são o head, a cabeça do Polo Sebrae Agro, que vão nos dar o direcionamento, articular possíveis coisas e tal. São os caras que pensam mais adiante, os próximos 10 anos, por exemplo. E aí lá tem o representante do setor público, o setor privado, que é a CNA, e o setor público, que é a Embrapa. E aí uma das coisas que talvez que a gente vai, e o Polo Sebrae, como ele é nacional, a estratégia para atuar no Brasil todo de uma vez só é ser uma plataforma online. Então a gente está, inclusive, em processo de construção dessa plataforma hoje lá no Sebrae. Mas aí o que acontece? Uma coisa que já foi dita é que a Sebrae tem muita solução. Mas é muita mesmo. Tudo que você pensar de problema, a Embrapa já fez, já tem uma solução, já tem um aplicativo. Só que muitas vezes não chega no produtor. E como o Sebrae Agro, que é esse Sebrae de Botina, ele tem essa capilaridade, ele consegue chegar, e o Sebrae é rede, ele não trabalha sozinho, ele trabalha com Embrapa, ele trabalha com Emater, ele trabalha com Senar, ele trabalha Sesc, com FAEG, né? com sistema S, indústria. né? Mas esse movimento do agro e do Sebrae, ele é mais forte aqui no estado de Goiás ou ele também está em outras regiões do país? O Sebrae, a gente estava até comentando sobre isso é muito interessante. O Sebrae, ele sempre, assim, tem uma história muito... O Sebrae está fazendo 50 anos esse ano. A gente está até com o evento 50 mais 50, pensando nos próximos 50 anos. Ele tem uma histórica atuação no agronegócio. Em Goiás, agora está tomando uma roupagem diferente, porque, veja, nós temos 3 diretores no Sebrae. Então, você tem o Conselho Deliberativo, com instituições e tal que compõem, e você tem os 3 diretores. Diretor superintendente, que é o Antônio Carlos, ele foi superintendente do Senar, secretário de Agricultura e agora é diretor do Sebrae. O Marcelo Lessa foi também da FAEG. E a gente tem o diretor administrativo financeiro, que é o Carlos Gouveia, que foi da FIEG, que lá também tem um trabalho com agronegócio via CTA muito forte. Então, eles conseguem pensar em formas talvez de articulação e tal, para atuar mais presente no agronegócio. Então, o Sebrae hoje está com vários projetos. E o formato do Sebrae, ele não é público, mas também não é privado, né? Ele é meio híbrido, não é? Do sistema S, isso. Ele não é público, ele não é concurso público e tal, tem a diretoria que muda. É uma empresa mesmo. É privado, totalmente. E é tão interessante você trazer o Sebrae aqui para a nossa mesa hoje, porque eu acredito que muitas pessoas que estão vendo esse podcast entendiam que o Sebrae estava somente ligado à indústria e ao comércio. Isso. Eu tinha essa ilusão, né? É quando você fala assim, não, a gente tem um projeto do agro que é muito forte, intenso, eu estou lá dentro, eu não imaginava, eu confesso para você que eu não imaginava, eu nunca tinha ouvido falar até você trazer essa novidade aqui para gente. E Lara, deixa eu te contar uma novidade quentinha. O Sebrae ele fez um convênio com a FAEG e um convênio com o Senar. E nesse convênio, um dos projetos desses convênios é o Sebrae em Campo. Aí, eu estava até comentando contigo, tem o Sebrae na sua empresa. O que era? O Sebrae contratava os consultores, eles iam nas empresas, perguntavam, e aí, empresário, como é que você está? Esse é o mais comum, esse é o trabalho que nós já sabemos que o Sebrae, ele oferece. Isso, então era de porta em porta. Aí agora surgiu um programa chamado Sebrae em Campo, que é de porteira em porteira. Então o consultor vai na porteira do produtor, e aí, produtor, você tá bom tomar um café e tal? Como é que tá a sua propriedade aí? Tá tudo certo? E aí o Sebrae tem Sebrae Tech, que também é muito conhecido. Que são fichas de consultoria, que aí o consultor identifica fragilidades dentro do negócio e indica essas consultorias via Sebrae Tech. E aí... É mais focado na parte administrativa. De 400 soluções, 40 são do agro. A gente identificou, já fizemos essa seleção. E essas 40 soluções é oferecida no Sebrae em Campo. Então, outorga d'água, fertilização in vitro, ATF, todo esse instrumental para melhorar a produtividade do produtor, o Sebrae tinha disponível, já tem consultor cadastrado, já tem tudo. Era só conectar as pontas, entendeu? E aí, via convênio com o sistema FAEG Senar, o Sebrae está conseguindo fazer isso via sindicatos rurais. Porque os sindicatos rurais tá na maioria dos municípios, é onde o produtor tem mais acesso, então via sindicato rural o produtor consegue ter acesso. E aí é o seguinte, Sebrae, ele subsidia até 70% da consultoria. E com o convênio com a FAEG, por exemplo, o FAEG Senar pode subsidiar até os outros 30%. Ué, então ficou fácil. Se o produtor associar lá o sindicato e tudo mais. Então tem umas regrinhas. Só que assim, veja, no caso da fertilização in vitro, essa coisa toda de DNA de rebanho bovino para leite, o que o Sebrae está fazendo hoje em Goiás vai ter um impacto tão grande daqui 5 anos
que daqui 5 anos a gente vai conseguir ver isso, sabe? A quantidade de agentes indo para campo, melhorando o DNA do produtor. Porque cadeia bovina, você sabe, é um monopsônio, né? Assim, não tem muito o que o produtor fazer. A não sei que ele vai fazer queijo artesanal, fazer outros... Mas ele só vai conseguir vender pro laticínio. Então, ele não consegue controlar preço, é tomador de preço, né? Vocês falam muito aqui. Então, a única coisa que ele consegue controlar é custo. Então, o Senar já faz a ATG, a assistência técnica e gerencial e tudo mais, e o Sebrae agora está vindo para complementar, então, a ajudar aqueles que não são atendidos e servir de base, até, às vezes, até para o Senar. Então, como eu estava falando, a grande vantagem de você ter instituições fortes é que elas podem trabalhar em conjunto. Eu digo assim, eu estudei 10 anos, né? Eu entrei na faculdade em 2010 e saí em 2022, então foram 11 anos e 12 anos. Tudo que eu li, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, a gente está aplicando hoje no Sebrae. É impressionante o quanto... E assim, sem eu falar, não sou eu. A turma está fazendo. Então, realmente, as instituições funcionam bem. Tem muita gente bacana estudando, trabalhando. E eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de hoje estar lá trabalhando com agronegócio e vendo acontecer tudo aquilo que um dia a gente lia. Por exemplo, sistema de governança, coordenação da cadeia. Que dia a gente estudava, calculava alguma coisa em outra. Mas o que é isso? Hoje a gente faz isso. Aplica na isso. Na veia da cadeia. É impressionante, é muito legal. Informação é o novo dinheiro, né? Ah, com certeza. Ainda mais hoje em dia que nós temos tantas informações rasas, tantas fake news passando por aí. Então, quando você tem acesso a boas informações... Demais, né? E a gente valiosíssimo. O nível de profundidade, né, que o Douglas traz aqui na conversa, porque... realmente, cara, a gente vê... Se você trabalha com graduação também com aluno, você já viu, cara, o nível da turma, eu tô assustado, É viu? difícil. O que vai vir aí daqui uns anos no mercado? Eu trabalho com pós-graduação, eu dou aula na especialização. Então, assim, a primeira vez que eu falei, cara, eu vou entrar numa especialização, agora o bicho vai pegar, né? Eu falei, já juntei meus livros de econometria, os modelos, o software, os programas e tal. Aí eu cheguei na sala, cara, dei nível de graduação. Dei aula de graduação pra turma de pós. Então, assim, a pós... Mas não são todas. Sim. É porque também, igual eu te falei, assim... A pós-graduação é pra quem já tá no mercado e quer aprender uma ferramenta. Então, mas você tem que pensar do lado do negócio também. Então, o empresário da pós-graduação, ele tem um business. Ele tem que fazer o business. Ele tem que vender mais. Ele tem que fazer... Então, não tem muito assim, entendeu? Então, tem umas mais focadas, outras menos. Mas, querendo ou não, na pós-graduação, ele aprende bastante. Fortalece o conhecimento, é importante. Mas realmente, cara, tem um nível menor, mas a gente tem que lembrar também que tem conhecimentos e conhecimentos, né? Não necessariamente uma especialização hoje é o melhor dos mundos, talvez um curso técnico. Tem um estudo do Instituto GIS da Alemanha que mostrou, agora, recente, o Senai que contratou. Publicou lá no Ministério da Agricultura. Em 2 anos, o agronegócio brasileiro vai demandar 180 mil profissionais para trabalhar. De ponta a ponta. De ponta a ponta. Isso que eu não vi. Eu não sei, mas eu acho que também não sei se é só agropecuária, mas eu acho que é agroindústria. Se tá segmentado. Né? Eu não vi. Porque eu vi só esse dado. Deve estar segmentado, porque acho que é mais. É mais, né? É mais. Eu também acho que deve ser só dentro da porteira ali, sabe? Para produção agropecuária. 180 mil. O Brasil vai ter 60 mil. Então, assim, são vagas competindo contra técnicos, entendeu? Então, a gente já tem uma deficiência, já vai ter uma deficiência de profissionais no agro. E não são profissionais com doutorado. Você não tem que estudar 10 anos. Né? Hoje já tem. Deficiência. Hoje já tem deficiência. Não somente no agro, mas em diversas outras profissões já tem. Apesar de a gente ver assim, mas aumentou. Hoje os jovens têm mais oportunidade de uma graduação. Mas eu vejo que ainda assim o mercado está pedindo mais. Eu já vi casos, Lara, de ter, 10 vagas e ter 5 candidatos. E no mestrado também isso acontece, viu? Cara, a gente tá num momento hoje que se a turma... É porque, assim, é engraçado, né? Todo mundo tá pensando fora da caixa. E dentro da caixa não sobrou ninguém. E a gente precisa, às vezes... Exatamente. Dentro da caixa. Boa colocação. Gostei disso. É verdade. Tá todo mundo pensando fora da caixa. É verdade. E dentro da caixa não sobrou mais ninguém, Pedrão. E aí, quem vai fazer graduação, mestrado, doutorado, cara, o povo tá brigando pra contratar. É verdade. Ou então é um técnico, ou então por exemplo, operador de grua. Quando eu tava lá na Federação das Indústrias, o CTA precisava de um operador de grua. Queria fazer um curso. Cara, é difícil. Operador de grua é aquela garrinha que pega as madeiras e coloca. Né? O presidente Marduk lá na época até comentou isso. Não tem. E aí o cara vai, às vezes, para uma especialização em gestão comercial, mas se ele fizesse um curso técnico em operação de grua, ele ganhava 2 vezes mais. 2 vezes mais. Não, cara, eu já vi cara que opera colhedeira de soja que ganha mais que agrônomo, assim,
Pois é. Folgado. Porque não tem esse profissional no mercado. E o que tem e trabalha direitinho, ele é muito bem valorizado e bem remunerado dentro do Eu dou aula do de agro. agronegócio nos cursos que eu dou aula de economia. Aí eu puxo pro agro, né? Esse viés, porque é isso, cara. Não tem jeito. Vocês mostram muitos dados aí, o agro realmente é o carro-chefe dos próximos anos. E muita gente já saiu do curso para poder ir para área de agronegócio, economia do agronegócio. Acredita? Não, você sabe que assim, os meus sobrinhos todos, eu falo assim, eu não sei o que eu faço. Eu falei, agronegócio, vai pro agronegócio. Vai pro agro, você pode fazer qualquer coisa. Eu falei assim, tia, mas o que eu vou fazer? Eu falei, não sei, mas vai estudar o agro, que é a profissão do futuro. Eu falei, pode ir, que tem um leque de possibilidades. É muito vasto as possibilidades que tem dentro do agro. Só está começando. E esse negócio do futuro é engraçado, que assim, tem até uma brincadeira que alguns economistas, grandes economistas, né, fazem, o Brasil sempre vai ser o país do futuro. O agro é o futuro que chegou realmente. Exatamente. Concordo com você. Cara, a gente realmente Demais. é impressionante o quanto o agronegócio brasileiro é dinâmico. Agora tem muita deficiência, tem muito problema, o que não quer dizer que tá ruim, quer dizer que tem coisas pra melhorar, tem muita oportunidade, cara. As instituições, por exemplo, tem hoje um Sebrae, né? Eu estava até preparando uma apresentação nesse sentido para fomentar a apresentação de um projeto que é o seguinte. Quem surfou na onda do agronegócio? Quem que surfou? Foram as grandes propriedades. Tá aí os dados. Se você pegar o censo do agro 2006, 2017 e comparar, você vai ver que 95%, eu vou arredondar para ficar fácil a conta, 95% do valor bruto da produção está na mão de 5% das propriedades. Eu te falo o número. 87 mil fazendas são responsáveis pelo resultado do agronegócio brasileiro. 87 mil. 87 mil. Nós temos 5 milhões e 127 mil. Esse restante, Pedrão, corresponde a 10%. Exatamente. Olha essa grande coisa. Essa turma não tá surfando na onda do agronegócio. E isso é um problema de política pública. Isso não é só no Brasil. Na França aconteceu isso. Eu tava até no site da FAO esses dias pegando esses dados, que eu vi num paper, num artigo, né? Mas não vi não fui porque eu gosto de checar desse troço, né? Gosto de checar. Eu não chequei, não olhei os dados, mas eu vi num artigo confiável, né? Publicado, visto por pares. Aí o seguinte, isso é um problema de política pública e não é só no Brasil. Quem vai resolver esse troço? Quem que vai resolver essa grande quantidade de gente que produz um pequeno valor da produção econômica? São as políticas públicas e são as instituições. Então, cara, vai vir recurso, e muito recurso. E quando eu falo recurso, eu tô falando recurso de verdade, para poder orientar pequenas propriedades, pequenas produções. E o Sebrae trabalha com quem? Com essas pequenas ou com os grandes? Pequenos negócios. Serviço brasileiro de apoio a pequenos negócios. Pequenos negócios é pequeno produtor. Seja dentro da porteira, seja fora. Então é o seguinte, o Sebrae tá nesse rumo, tá tentando ajudar essa turma. Então vem recurso, e vai vir recurso para política pública, tá criando a rota da fruticultura, a rota do bioinsumo, com a Embrapa, com o Ministério do Desenvolvimento Territorial, isso. Esses recursos vão vir para trazer essa turma para a onda do agronegócio. Então, de 0 a 10, aonde que nós estamos aí, nessa onda? Então, a gente tá longe. A gente tá longe, mas assim... De 0 a 10, você acha que a gente avançou um pouquinho? Não, a gente tá avançando muito, mas é porque se você pensar assim, a quantidade de produtores rurais que a Emater atende, que o Sebrae atende, que o Senar atende, ou seja... Quem hoje, as instituições que estão focadas nos pequenos produtores, a porcentagem não dá essa maioria, dá 10%, 15%, quando muito, entendeu? Quando muito. Então, essa galera dos 85% é a galera que essas instituições vão estar focadas. E na hora que a gente está falando de estar focado, é ir para dentro da porteira, ajudar o produtor, é entender de negócio, entender de business. Não é para poder ficar fazendo produção de subsistência, não, cara, é para máquina, né? É para entrar nas cadeias produtivas. E para entrar na cadeia produtiva, precisa ter esse expertise de negócio. E vai demandar esse profissional. Então, é o seguinte, quem tá pensando em entrar no agro hoje, cara, soja tá show de bola. Quem vai melhorar aqui de soja, cara? Melhorar a soja é custo logístico, a estratégia multimodal, essas coisas. Agora, se você falar assim, cara, eu quero entrar num setor, um desafio do agro, é trazer essa turma, esses milhões de produtores, para ficar mais próximo. Eu chamo de a camada invisível. Camada invisível Porque todo mundo, como você falou, fica surfando em soja, em milho, em boi, mas, bicho, tem um mundo nas hortaliças, na fruticultura, na ovinocultura, na piscicultura, que a gente não explora. Hoje o Brasil não consegue atender a demanda de piscicultura, de peixe. E Goiás nem se fala, né? Goiás é difícil. Piscicultura é uma demanda que vai ser trabalhada. Pois é, ué. O Senar está trabalhando, o Sebrae já começa a pensar, então as instituições estão pensando. Aí, quando a gente for chegar nesse público, vai precisar de profissionais e aí é só uma oportunidade para a turma estar trabalhando também. Para diversas pessoas. Agora, mudando aqui um pouco o rumo da prosa aí, que tá tendo essa conversa aí do ICMS aí, que o presidente soltou e vai... Tá com um projeto
projeto aí que está rodando na lei aí. Qual que você acha que vai ser o impacto desse ICMS no agro aí, que vai ter um teto agora, né? Para poder, dos combustíveis, você diz? Dos combustíveis, que vai repassar recursos da União para os estados. Isso. Cara, então, eu vi uma publicação do Economista esses dias e eu achei muito interessante. Que é o seguinte, existem... quando o governo... Porque assim, pensando em agro... Vou abstrair para o agro, né? Mas quando a gente vai tirar recurso do Tesouro Nacional para repassar para redução de combustível do Estado, isso é interessante. Só que quem que paga essa conta é o contribuinte. Sempre. Entendeu? E o contribuinte, você sabe, né? Tem uma massa... Sabia que quem ganha mais de R$ 5.500 hoje no Brasil está entre os 6% mais ricos? Meu Deus. Sério? Isso é bom. Assim, Caramba. é fácil. O bom é que você pode rapidamente ficar entre os 10% mais ricos do Brasil. O ruim é que você ainda vai continuar ganhando pouco, entendeu? Mas os R$ 5.000 não representam um poder de compra muito grande, né? Não, então é o seguinte, essa turma paga imposto, entendeu? Então qualquer 10% tal é importante, gera um impacto grande no orçamento. Só que aí, o que acontece? Você vai estar subsidiando um combustível do dono da X6 aqui, ó. O cara que tem uma X6 aqui, né, que um carro que custa 600, 700 mil reais, ele vai comprar o combustível subsidiado com dinheiro do arroz, do feijão, porque a população paga imposto no feijão, que vai para o recurso do Tesouro Nacional, que depois passa para o cara da X6 comprar um combustível mais barato. Então é o seguinte, a Alemanha, o que ela fez? Ela passou para motorista de aplicativo, para pessoal de baixa renda. Então é o seguinte, a gente tem que segmentar as políticas públicas no Brasil. Assim, eu gosto da iniciativa, não é crítica, não quero fazer uma análise política. Lógico, e outra, né? Quem quer pagar caro, né, também. Né? E é uma política que vai atrair a atenção, vai de fato reduzir a logística hoje no Brasil, é um gargalo. Porém, existem políticas, soluções de curto e longo prazo. Eu sempre falo isso, curto e longo prazo. É uma solução de curto prazo. Porém, isso vai gerar distorções. Eleição, né? Brasil sempre no ano de eleição existem todas as promessas, né? Eu adoro a principal delas, que eles falam assim: nós vamos reduzir os impostos, agora vai ser imposto único. Eu falei, eu escuto isso tem 30 anos. Tal do IVA, né? É IVA. Tem 30 anos que eu escuto isso, impossível. Imposto sobre produto agregado, isso. E aí, é isso que eu acho, sabe? Assim, isso vai muito... O profissional do agronegócio, qual que é o grande... Assim, que você perguntar assim, cara, o que diferencia um economista agrícola de um economista outro? Outra área. Visão sistêmica. O economista de praxe tem que ter visão sistêmica, mas no agronegócio é sistêmico. Ou seja, tem que entender cadeias produtivas, mercado internacional, mercado de crédito. Não tem como dissociar, tem que entender de tudo. Instituições... Ele tem que entender de tudo, mais o agro. Mais o agro, isso. Não tem como. Não tem jeito. Tá então, tudo assim, interligado hoje. Então, quando você estuda agronegócio, e aí a gente começa a ver essas relações, entendeu? E aí, quando a gente vai analisar qualquer setor, qualquer política pública, a gente sempre vem com uma visão sistêmica. E no caso da redução, desse repasse do governo federal, eu vejo dessa forma. Vai gerar um impacto, redução do preço, porém, há formas melhores de fazer, né? Como eu disse, se o governo federal criasse, talvez, voucher, ou então criasse uma política ali na bomba, que os postos já fazem, quem é motor de aplicativo pagar mais barato, talvez potencializar isso. Tá, Douglas, agora você como economista, cara, é um negócio, até uma discussão que eu tenho muito com meus sócios, com meus amigos, meus negócios, que a gente fala, cara, imposto acaba atrasando muita coisa na economia, mas a gente precisa, fato, né? Não tem como a gente falar que não vai ter imposto, melhor. Mas, por exemplo, o combustível, que é básico para se produzir, que está em toda a cadeia logística, que está na cadeia de produção, que está abrangendo tudo, cara, tinha que ser um imposto reduzido, porque se eu tenho combustível barato, eu vou ter mais circulação na economia, você não acha? Sim, mas... A roda não é ao contrário? Mas 85% da arrecadação dos governos estaduais vem do imposto sobre combustível. Então, como é que você fala para um governador, para um estado, uma política de estado, que tem que reduzir 10% dos 85%? Não, isso aí não é nem impensável. Você pensa, Lara, vamos supor, tá bom, a gente vai pagar o PPI, né, que é o preço de paridade internacional do combustível lá, seguindo o barril estrangeiro, tá tudo certo. Mas aí você pensa, se eu tenho a gasolina que tá chegando na bomba a R$8 e a gente tira toda essa carga tributária, eu vou ter gasolina a R$5, R$4. Cara, isso ia dar um boom na economia, porque ia ter mais motoristas de aplicativo, ia ter mais entregador, ia ter mais gente fazendo entrega, ia ter uma cadeia que ia acelerada, você não acha, não? Eu acho o seguinte, o Ministério de Minas e Energia hoje, até quem assumiu foi o professor Saxida.
que eu conheci, agora é o ministro Saxida, Adolfo Saxida. E ele já está fazendo um movimento de privatização da Eletrobras. O que acontece? Olha as ações da Eletrobras, né? Inclusive está com a possibilidade hoje, a Caixa, acho que venceu ontem, hoje, meio-dia, de você podia pegar 50% da FGTS e comprar de ações da Eletrobras, né? Vi. Comprou, Pedrão? Não comprei. Não é carteira assinada, né, Pedrão? Empresário não tem essas coisas, Não, né? eu vou falar pra você, eu tenho uma dificuldade de acreditar em negócio público ainda. Entendi. Não gosto de Meio investir. desconfiado. Onde Igual tem a caixa mão na do canoa. governo, igual Petrobras mesmo, eu não compro. Entendi, Aí uma turma economista acha que a gente entende, futurologista, né? Sim. E aí, Douglas, eu compro, não compro? Eu falei, cara, é o seguinte, existem cenários, Se eu né? soubesse, eu tava rico, né? Se eu soubesse, eu tava tudo resolvido. Aliás, mais rico, né, que ele já tá. Mas existem cenários. Igual se você olhar o período de crise econômica, a gente teve uma pandemia em 2015, se você olhar os indicadores, né? As ações da Petrobras caíram muito por conta desses problemas de intervenção aqui e ali. Então, talvez o mercado um mercado funcionando mais na exploração do petróleo, que é o que está sendo proposto hoje, talvez gere uma redução de longo prazo, Aí. uma tendência de longo prazo na redução do preço do combustível. Pedrão e Laura, eu ouvi uma frase de um economista esses dias o seguinte: o preço do combustível nunca caiu. E a minha especialidade é análise de preços agrícolas, né? A minha tese foi sobre isso. Mas eu até queria ver se era isso mesmo, eu ainda não vi, mas será que tem... Aí eu fico perguntando, existe possibilidade do preço do combustível cair? Não sei, mas o que a gente tem que tentar hoje é caso dê choques na economia, caso a economia sinta choques, ele não sobe demais. Então, existem as transmissões de preço e as assimetrias nas transmissões. E o que a gente tem que fazer é políticas para quê? A hora que você tiver um choque negativo, o preço, ele não se eleve tanto. Eu acho que a gente está num patamar alto de preço de combustível, Pedrão, mas é que tá, existem soluções fáceis e soluções difíceis. A solução difícil é sempre de longo prazo, a solução fácil é de curto prazo. Eu sempre dou o exemplo da Argentina, cara. E agora é impressionante, eu vou até resgatar um vídeo, eu não sei nem se tem isso gravado, uma entrevista que eu dei, que eu falei da Argentina um tempo atrás e tá acontecendo exatamente o que eu falei lá. Tá faltando produto na Argentina, porque Congelamento de preço lá, né? Congelamento de preço. O mundo tava passando por crise fiscal, todos os governos, a Argentina também. Brasil também, todo mundo. O Brasil, há 5, 10 anos atrás... Soltou a peia, né? A Argentina começou a taxar exportações. Agora o negócio estava bombando. Falou assim, não, é o seguinte, vocês estão ganhando dinheiro aí, dá um pouco aí, entendeu? E começou a travar. Hoje está tendo vários problemas na Argentina. Então, o que eu tô falando assim, o que aconteceu ano passado, a carne bovina explodiu, o Brasil exportou mais e a Argentina começou a taxar para reter produto no mercado interno, para baixar o preço para o argentino. Baixou o preço, a Argentina ficou show de bola, tal, não sei o quê. E Brasil não, Brasil a carne aqui aumentou. Daqui 10 anos a gente tem que comparar como é que vai estar o preço da carne bovina no Brasil e o preço da carne bovina na Argentina. Ou o acesso à carne bovina no Brasil e na Argentina. No Brasil eu tenho certeza absoluta que vai estar muito melhor do que na Argentina. E aí isso aí causou o quê? O produtor falou assim, o quê? Eu não vou poder exportar, eu não tenho tanta condição boa de preço, de sei o quê, tá ruim aqui, eu vou produzir pra quê? Não vou você investir acha que essa interferência do governo em regular os preços, você acha que isso atrapalha? Que não é uma boa solução? Não. Porque sempre o governo fala isso, é a receita né? do fracasso. Mas o governo sempre vem com essa ideia. Essa ideia ultrapassada. Além do governo, sabe quem mais vem com essas ideias? Os meus alunos do primeiro período. Eles adoram falar imprimir isso, dinheiro e congelar preço. É Exatamente. impressionante. Nossa, essa do imprimir dinheiro é velha, né? Essa do imprimir dinheiro é velha. Gente, tá faltando dinheiro no mercado, vamos imprimir. Imprime então, dinheiro, vamos dá lá no pra Banco todo Central, mundo. acabou. Pronto, é resolvido. E aí, é difícil explicar, mas assim, não é tão difícil, Aí não. você mostra o caso da Venezuela pra eles. Tudo. Vários. O caso do Brasil no passado. No passado. Tudo. E aí é o seguinte, o que acontece? Eu gosto de comparar muito para exemplificar. O preço, ele é o resultado de uma atividade econômica. Ele é o resultado, ele não é a causa. Entendeu? Ele é o resultado. As pessoas, a economia, ela é a interação social dos indivíduos no mercado, né? O mercado é o local onde as pessoas se expressam comercialmente. E relacionamento, isso aqui que a gente tá fazendo agora é totalmente comercial. Totalmente. Apesar de ser uma interação social, só que vai produzir um resultado financeiro. Sempre é assim. O que acontece? O preço é o resultado disso. Assim como o sinal da reserva de gasolina no painel do seu carro é o resultado de um processo que está acontecendo dentro do seu carro. Quando a gasolina do seu carro começa a baixar o combustível, o que acontece no painel? Acende a luzinha. Você pode ir lá e cortar o fiozinho da luzinha. Se você cortar o fiozinho, vai ter a luzinha no painel? Não vai. Aí você pode rodar de boa, não pode? Não, Lógico que não. lógico que não. É exatamente isso que Em tese, acontece com os sim, né? preços na economia. Você pode travar? Pode. Não, quem falou que não pode? Só que vai dar problema na frente, vai acabar o produto. É exatamente a mesma E é coisa. uma Adorei a roda gigante, né? explicação. É uma roda gigante.
impressionante, né? Que ela roda devagarzinho, e só que para reverter essa roda também demora, né? Demora, você tá... Cara, é impressionante, assim, é a fórmula, isso já tá escrito, não é novidade, tá escrito em todos os livros, os bons economistas, claro, todos os livros. Seguinte, congelou o preço, você desestimula o investimento, vai produzir menos, etc. Aí quem usa insumo vai produzir menos, até o momento que você quebrou a cadeia. Não é um bom E negócio. hoje o Sebrae e as instituições fazem um trabalho, assim, muito meticuloso que chama encadeamento produtivo. É muito difícil você estruturar uma cadeia produtiva. Você conectar os agentes, a turma acessar crédito, ter linha de crédito especial, e tem tal, não sei o quê. É muito complicado, cheio de detalhe. Aí vem e trava preço no meio da cadeia produtiva. E aí, cara? Como é que faz? E aí, como é que faz? E aí quebra todo mundo, entendeu? Quebra. E aí, para você montar a cadeia de novo, é muito difícil, porque a gente está tratando de ações dos indivíduos. Como é que você manipula a ação, né? Eu até vi uma frase que diz que é muito difícil, assim, ó. Não tem como controlar a economia sem controlar as pessoas. Se não tem como controlar as pessoas, para que tentar controlar a economia? Entendeu? Assim, não quer dizer que não existam políticas públicas importantes. Embrapa, por exemplo, é um caso de sucesso que tem que ser estudado profundamente, igual já é, e replicado em outros mercados. Petrobras, por exemplo, podia copiar um pouco a Embrapa, né? A Embraer, por exemplo, tem um livro do professor José Eustáquio, eu esqueci o nome, que ele compara exatamente essas grandes estatais, as que deram certo, a que deu mais ou menos certo e a que deu errado. Adivinha qual foi que deu errado? A Petrobras, né? Mas a que deu certo foi a Embrapa, e a que tá indo é a Embraer. É muito bom o livro, e é isso. Congelamento de preço é a forma do fracasso. As pessoas gostam disso porque dá um sufoco de curto prazo. Sim. Dá um alívio, né? Dá um alívio. Te tira ali a corda, dá uma afrouxada no pescoço. Mas eu vou... Mas a morte é certa depois. A morte é, por exemplo, vocês dois hoje são empresários. As ideias que vocês estão tendo hoje, elas vão ter efeito significativo na sociedade daqui 5, 10 anos, da de hoje. Se hoje o governo vem e muda, você não vai ter essa ideia. Então, daqui 5, 10 anos, o seu possível produto não vai existir. Né? Criar um imposto sobre podcast aqui. Vapo. Acabou. Entendeu? Inviabiliza um processo que lá na frente pode ser muito produtivo. E assim, tem mercados que você... E aí, um livro que até o IPEA... Olha, o IPEA tá cheio de publicações boas, que eu tô lendo muito de IPEA, por isso que eu tô citando muito. Ele publicou que é o seguinte, e eu comparo muito com a medicina. Minha namorada faz medicina. E na medicina hoje, você não vai ser atendido hoje por um médico que vai te tratar com um livro que ele leu na graduação. Pô, você vai estar de sacanagem. Ele te trata hoje com um artigo que ele viu no último congresso que ele foi esse ano. Nas políticas públicas é a mesma coisa. Então, então tem a medicina baseada em evidências, então você tem que ter políticas públicas baseadas em evidência. Então, há a necessidade de se comparar com cases internacionais, você replica os métodos aqui no Brasil e toma a decisão se a política pública é ou não é boa. E uma política pública dinâmica. Porque qual que é o grande problema de você fazer um projeto de lei rígido? É que para você mudar esse projeto de lei demora 10 anos e a economia mudou amanhã. Sim. Então, isso é o problema, Lascou. entendeu? Então, uma economia mais dinâmica, ela caminha nesse sentido. E o agronegócio é muito dinâmico. E as políticas públicas para o agronegócio, elas são muito boas. Eu, por exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu estudei a política de garantia de preço mínimo, que é uma política morta. Ela surgiu em 1943 porque havia uma crise de alimento no Brasil. O Brasil não tinha arroz e feijão, as pessoas não tinham. Você vê, hoje como é que a gente falaria isso? Hoje o Brasil é outro, né? Mas surgiu. Então, o que o governo fez? Ele começou a fazer estoques reguladores, comprava, incentivava a produção. Na década de 90, essa política, ela começou a se parecer muito com a bolsa de valores, Pedrão. Então, lá você tem operações de hedge, compra, prêmio e tal. Então, a política de garantia de preço mínimo, a política de comercialização da política agrícola, o tripé, né, da comercialização, começou a ter características de mercado. E deu certo. Tanto é que hoje ela não é tão utilizada. Uma política pública eficiente é aquela que começa sendo utilizada e depois ela para de ser utilizada. Perfeito. Douglas, cara, sensacional o nosso papo aqui. Infelizmente, né, nós estamos com um horário aqui, mas nós vamos ter que fazer um segundo time aí, né? Muito bom mesmo, gostei, Douglas. Eu falo que eu adoro quando senta nessa bancada aqui. Pessoas tão estudiosas como você. Eu fico realmente encantada, né, em poder ter essa oportunidade de conhecê-lo, de entrevistá-lo, porque são poucas pessoas que se dedicam tanto assim aos estudos, né? E a gente vê uma geração hoje que está aí falando que estudar não é tão importante. Né? Que você pode se dar bem fazendo outras coisas. E dancinha você... no TikTok. É tipo isso. E você vem para mostrar que não, que o conhecimento ele é válido sempre e você nunca perde. A gente só ganha tendo cada vez mais e mais conhecimento. Então foi excelente o nosso bate-papo de hoje. E você traz essa inspiração aí também para quem está nos vendo. Falamos muito de economia, mas a sua vida também ela
nos inspira. Ah, que é isso, Lara? Eu que agradeço, muito obrigado. Pedrão, obrigado pelo convite. Vocês fazem um trabalho incrível hoje. Estado de Goiás, eu acho que vocês são referência. Pelo menos a minha referência, sempre vou viajar, escuto vocês. Fico muito feliz de estar aqui hoje. E contem comigo aí para as próximas, né, Pedrão? Tamo junto. Tá certo. E qual que é o seu contato para quem quiser te procurar? Ó, o meu nome eu sou da parte pop da família, então assim, você sabe que sempre tem um Y, um W, né? Então meu Instagram é @Douglas Paranaíba, só que meu Paranaíba é com HY em vez de I. É Paranaíba. Paranaíba com Y. Tá Exatamente. certo. É Esse é o isso. seu contato. E no Sebrae também, quem quiser contactar com você, é só te procurar nesse seu @. Pode falar. E o Sebrae, ele é uma instituição incrível hoje, dinâmica. Quem é do agro, hoje a gente está com vários projetos, não só para o agro, a gente tem projeto para indústria, comércio. Então, assim, quem está nessa pode procurar o Sebrae lá, que ele realmente está de portas abertas e totalmente focado para desenvolver a economia goiana. Grande parte do sucesso hoje, eu acredito, né? Dessa retomada econômica hoje, eu acredito que os pequenos negócios têm contribuído bastante e o Sebrae estar junto com os pequenos negócios é muito legal. Vamos Que trazer coisa o presidente boa. aqui, né? Vamos do Sebrae, sim, pra vamos entrevistar também. ele. E você, Pedro, qual que é o seu contato? O meu contato é @porpedromaia e @portalagro2. É isso aí, o meu aqui é @larabrito.real. E eu quero te falar outra coisa também. Você tem que seguir a gente aqui, você ficou até aqui, então vamos lá seguir, deixe seu comentário, o que você quer ver aqui conosco. E lembrando que nós temos um canal de notícias também, que é o www.agro2.com.br. Então você pode ficar aí por dentro de tudo que está acontecendo no mundo do agro, todos os dias lá no nosso portal. Tem TikTok, tem canal de cortes, é tudo Agro 2, então não deixe de nos acompanhar. Fechou. Tamo junto. Tchau, tchau, pessoal. Até os próximos.